Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um episódio de Especialista BIM, uma série onde eu abordo vários assuntos para você se especializar em uma das disciplinas da metodologia BIM e faturar 5 dígitos desenvolvendo projetos. Para você dar início e para a gente iniciar, eu vou mostrar para vocês o que você vai aprender aqui nesse canal a partir de hoje. Então vamos lá, toda segunda-feira a gente vai ter um vídeo específico aqui no canal sobre a especialidade da arquitetura. Lembrando que dentro da caixinha de arquitetura a gente tem diversos subtemas e dentro desses subtemas os que a gente vai trabalhar aqui no nosso canal vai ser interiores, paisagismo, arquivis e urbanismo, tá? Então dentre todos os temas da arquitetura esses 4 serão os que a gente vai abordar. Na terça-feira, a gente vai abordar os temas de estrutura, concreto armado, alvenaria estrutural, estruturas metálicas e light steel framing, tá? Lembrando que cada aula vai ter um tema específico dentro desses subtemas, beleza? Tem também a parte de MEP, que a gente aborda o hidrossanitário, elétrica e afins, né? SPDA, CFTV e outras diversas disciplinas dentro da categoria de elétrica. Tem também incêndio, que também é uma disciplina MEP, e HVAC. Para você que ainda não sabe o que é MEP, MEP são praticamente todas as instalações, tá? Na quinta-feira nós vamos ter um vídeo específico sobre o tema gestão. E dentro de gestão a gente tem gestão BIM, gestão de projetos, gestão de escritório e planejamento 4D e orçamento 5D, tá? Tudo isso englobando a parte de gestão. Na sexta-feira, para finalizar bem a semana, a gente vai ter a parte de venda, focado em vender os nossos produtos e os nossos serviços. Fazer anúncios online, né, tanto no Facebook quanto no YouTube, estratégias, processos de venda, né, ferramentas para fazer essa integração de venda funcionar e ser perfeito aí no seu escritório. Enfim, tudo isso a gente vai trazer aqui para o canal diariamente, tá bom? Segunda-feira, focado em arquitetura, nós temos aí a parte de parede cortina e telhado cortina, tá? Só para dar um contexto para vocês, né, o que são elementos de parede cortina, telhado cortina e o que é possível fazer com eles, tá? Bom, basicamente, elementos de parede cortina e telhado cortina são elementos coringas dentro do Revit, ou seja, você pode convertê-los em qualquer outra coisa, tá? Não necessariamente tem que ser uma parede e não necessariamente tem que ser um telhado, tá? Você usa ele para adaptar aí aos as mais diversas situações, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês verem como que eles são utilizados, né? Por exemplo, em parede de alvenaria estrutural, imagino que muitos de vocês já devem ter visto aqui no canal um template de alvenaria estrutural que a gente criou utilizando parede cortina. Você pode fazer alambrados, né, que são aquelas telinhas em volta das quadras, vidraçaria, que isso aí já é bem nítido, né, que é possível fazer, marcenaria, tá? Todos os móveis planejados, tem muita gente que utiliza o Revit e parede cortina para isso, brises, né, ao redor ali da edificação para poder impedir tanto a passagem da luz, né, de muita iluminação, quanto também a passagem da temperatura. Então você pode fazer isso, cobogós com parede cortina, painel ripado, né, para poder dar um detalhamento melhor aí no seu projeto, wood framing, steel framing, grades, né, gradeado, seja grade de janela, grade normal, grade de porta, enfim, né? Eu já fiz um presídio utilizando parede cortina, né, com grade de parede cortina, próprio telhado, né, mas aí a gente está falando de telhado mesmo, com todas as telhas, ripas, caibros, terças, tudo, né? Deck, né, é possível fazer deck e também pergolado, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo disso, tá? A gente tem aqui no nosso template da Projetar BIM de arquitetura, né? Aqui, por exemplo, ó, o telhado com todas
o madeiramento, né, do telhado, as telhas também feitas uma por uma, tá? Isso tudo aqui foi utilizando o telhado cortina. Tem também essas ripas, né? Na verdade é o deck, utilizando também parede cortina. Você tem aqui diversos brises, o próprio vidro, né, da edificação, grades, enfim, né, um monte de coisa aí que pode ser utilizado parede cortina, tá? Então, por que que eu vou utilizar, William? Para que eu tenho que utilizar parede cortina, né? Como que ela pode me ajudar a faturar de fato 5 dígitos? Bom, primeiro que você vai conseguir uma produtividade gigante quando você criar ali uma parede cortina específico para um tipo de projeto, tá? Assim, sem sombra de dúvida, porque com 2 cliques você já cria tudo aquilo que você definiu, tá? Dentro do sistema parede cortina. Você vai ter aí uma possibilidade de personalização ilimitada. Você pode fazer praticamente qualquer coisa que se repete, né, utilizando parede cortina. E você também pode faturar ajudando outras pessoas ou empresas, né, a aumentar a produtividade, né, identificando ali o que pode ser melhorado utilizando esse sistema de parede cortina e com isso você também faturar, né? Porque quando você ajuda alguém a aumentar a produtividade, você também lucra em cima disso, tá? E por que que parede cortina vai fazer você faturar 5 dígitos mais rápido, tá? Lembrando que existem outras formas, né, de faturar 5 dígitos, porém as que a gente traz aqui para o canal são as formas mais rápidas para você ganhar produtividade, fazer mais projetos e, consequentemente, aumentar o seu faturamento, tá? Primeiro que aumenta a sua produtividade, né? Ilimitado, de forma ilimitada. Vocês vão ver aqui alguns exemplos, vocês vão ver como que parede cortina é um elemento assim coringa e essencial para o seu fluxo de projeto, tá? Segundo, porque simplifica demais os processos. Imagina, com 2 cliques você já desenvolver uma parede inteira já personalizada, já tudo configurado certinho do jeito que você precisa. É isso que parede cortina traz para a gente, tá? Então, com base nisso, a gente ganha aí muito, né, por conta dessa produtividade, tá? Beleza. Agora que eu já sei, né, que parede cortina é fundamental que eu saiba utilizar se eu quero aumentar minha produtividade, consequentemente meu faturamento, agora a gente vai mostrar aqui como eu criei um template que me permitiu faturar múltiplos 5 dígitos. Não estou falando só de mais de 10 mil reais, eu estou falando de mais de 20 mil reais utilizando apenas um arquivo de parede cortina. Apenas um a gente conseguiu. Eu vou mostrar como. Na verdade, eu vou deixar linkado aqui esse vídeo, tá? Para a gente poder ganhar tempo aqui, evoluir. Eu vou deixar linkado esse vídeo que está no canal, que é esse vídeo aqui, ó, onde eu ensino como eu criei o template que me permitiu faturar esse valor, tá? Esse template de parede cortina com alvenaria estrutural blocos cerâmicos, tá? Mas pode ser adaptado para qualquer tipo de bloco, inclusive ecológico, enfim. Vocês vão entender a lógica que tem por trás, tá? É uma live de 1 hora onde eu explico aprofundado tudo o que você precisa saber para criar esse template em específico ou até mesmo modelar, né? Entender qual que foi a lógica utilizada e desenvolver o seu próprio template, tá? Então, eu vou deixar linkado aqui para você que quer aprofundar um pouco mais. Porém, eu gostaria de trazer, né, coisas que ainda vocês não viram aqui no nosso canal, que foram experiências que eu realizei recentemente. Eu coloquei 2 novos estagiários que a gente tem aqui na empresa para poder desenvolver do zero. Eles não sabiam nada do template, não sabiam nada de parede cortina, nada de nada. Desenvolver direto do zero um projeto de alvenaria estrutural, né? E pasme, com apenas 6 horas de trabalho, ou melhor, na verdade foram 5 horas, né, que é o dia de estágio deles. Com 5 horas de trabalho, eles criaram isso aqui, ó. Um apartamento inteiro. E se você for olhar, né, é um prédio inteiro. Por quê? Porque são apartamentos tipos. E a partir do momento que você criou um, você replica várias vezes e você tem aí
o seu projeto completo, tá? Lembrando que eles não sabiam nada, nem de alvenaria estrutural, nem de concatenação, nada de estrutura, né, dessa parte, e olha com 5 horas o que eles fizeram. Então, ó, tudo bem, não tem abertura de porta, não tem coxinha, não tem grout, não tem nada, mas você sair do zero, de não saber nada de nada, e chegar nisso aqui com 5 horas, tem que ser algo que não só facilita o processo de desenvolvimento, como também te dá muita produtividade. E é o que esse template de parede cortina permitiu, tá? Se você ver, ó, selecionei aqui, no canto da tela tá dando para você ver, que é uma parede cortina, tá? Isso aqui não é bloquinho por bloquinho, o bloquinho, na verdade, é um modelo que está dentro dessa parede cortina, tá? Eu vou mostrar para vocês já já qual que é a estrutura de uma parede, como configurar e tudo mais, mas é só para vocês terem noção do potencial que tem esse elemento aí para aumentar a produtividade de vocês, beleza? Entendido esse contexto, agora a gente vem aqui para os benefícios. Por que, né, que é um benefício realmente utilizar essa parede cortina? Primeiro, porque é completamente paramétrico, ou seja, você parametriza cada detalhe. É como se você desenvolvesse um plugin que possibilita ali você ajustar, fazer ajustes milimétricos de um elemento que você deseja, né? Então, assim, é totalmente parametrizado, tá? Então, isso facilita muito no desenvolvimento, né? Quando você vai passar aquela tarefa para alguém que não conhece, né? Desenvolver, né? Então, como ele não conhece, ele precisa de um processo que seja fácil de fazer, né? Por exemplo, dar 2 cliques e criar uma parede, e precisa também que seja produtivo para ganhar aí em larga escala, né? Então, é um dos benefícios. Você deixa o projeto ainda mais realista, né? Você poderia desenvolver uma parede só? Sim, poderia falar que aquela parede é estrutural. Mas quando você cria uma parede e dentro dela tem todos os bloquinhos separados, aí sim eleva para outro nível aí o realismo do seu projeto, tá? Acelera o processo de desenvolvimento, né? Como eu disse, com 2 cliques você já tem ali uma parede, uma estrutura pronta, e deixa o projeto ainda mais leve, tá bom? Por que que você tem que aprender hoje mesmo a utilizar a parede cortina? Vou dar um exemplo aqui, tá? Mas eu poderia destrinchar em cima disso até você não ter mais outra alternativa até a não ser aprender a utilizar a parede cortina, tá? Um dos exemplos é, se você for lá na biblioteca da FDE, né, que é uma biblioteca aí pronta, onde você tem diversos arquivos, né, prontos para poder utilizar, você vai ver, ó, que lá já tem várias paredes, várias divisórias, portas, tudo pronto, configurado para você utilizar. Está pronto, isso aqui é só carregar para o seu projeto e utilizar. Tudo isso aqui, ó, lá na biblioteca FDE, tá? De graça, só chegar e baixar. Porém, muita gente não utiliza, por quê? Porque não sabe trabalhar com parede cortina. Logo, não adianta você pegar um elemento que está ali para te elevar a sua produtividade se você não sabe trabalhar com ele. E aqui eu vou te mostrar, ó. Imagina, isso aqui a gente tem uma parede com janela. Eu poderia criar a janela, a parede, inserir a janela, poderia, né, inserir portas, inserir vários elementos aí ao longo de toda a edificação. E a gente está falando de edificações de grande porte, então isso vai dar um certo trabalho, né? E se você tiver que fazer mais de uma, então nem se fala. Ou você pode simplesmente vir aqui, ó, aumentar o tamanho e tudo isso já ser redistribuído para você, tá? Aqui no caso criou de uma outra forma porque eu configurei, né, aqui para poder ser uma, como é que fala, gente? Um alambrado, tá? Mas isso aqui já já eu mostro para vocês como que configura. Mas imagina você poder esticar a parede. Aqui também ela vai sofrer o ajuste de alambrado, tá? Por conta de uma configuração que eu fiz, né? Porque eu estava ajustando o alambrado antes de iniciar. Mas olha só, já vem com a janela pronta, criada ali naquela parede que você definiu, tá? Então, assim, é muito mais produtivo
quando você pode simplesmente aumentar, esticar e todas as janelas já adequar, né, o tamanho ali àquela necessidade, né, de comprimento da parede, tá? Então, todas as paredes têm isso. Inclusive, ó, cobogós, né, que são muito comuns em escola, tá aqui. É uma janela, só que é uma janela comum, né, que você pode inserir aí em um elemento que é uma parede cortina, tá? Essa aqui, no caso, não é uma parede cortina, não. Essa é uma parede comum. Mas essa aqui é uma parede cortina, essa aqui, essa. Tem porta também para você inserir dentro dessa parede cortina, janelas, tudo mais, tá? Então é importante não que você saiba criar, né? Porque às vezes realmente para você que está iniciando, é um pouco mais complexo de pensar em uma estrutura, mas mesmo você que está iniciando, é extremamente importante que você saiba utilizar essas paredes cortinas, tá? Então, nós vamos entender como que faz para criar e utilizar toda essa parede cortina aqui, tá bom? Como que funciona a parede cortina, como que funciona o telhado cortina, tá? Você sabendo como que funciona, você vai saber utilizar. Vamos lá. A diferença entre a parede cortina e o telhado cortina é apenas uma. Parede e cortina são para elementos verticais. Então, se você tem qualquer elemento vertical, né, que seja comprido e tal, que você quer fazer e quer que ele redistribua ali um monte de elementos ao longo daquele, daqui- tanto daquela área, né, quanto daquele comprimento, isso aí é utilizado parede cortina. E se você quiser um elemento que você também tem, né, vários elementos ali repetitivos ao longo de uma determinada área, só que se isso for na horizontal, aí significa que você vai ter que utilizar um telhado cortina, tá? Os parâmetros são os mesmos, as formas de trabalho são o mesmo, a única diferença é que um é para elementos verticais e o outro são para elementos horizontais, tá? Pisos, telhados e por aí vai, beleza? Então, sabendo disso, agora é importante que você saiba o que tem dentro de cada um desses elementos, porque um elemento parede cortina, ele é composto de outros três elementos, que é o montante cortina, o eixo cortina e o painel cortina, tá? Esses três elementos têm dentro tanto da parede cortina quanto do telhado cortina. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. Por exemplo, isso aqui. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Isso aqui, que eu acabei de selecionar, é uma parede cortina. Olha a categoria parede. Se eu quero selecionar um painel cortina, basta você posicionar o mouse em cima do painel e apertar Tab. Quando você clica, observe, ó, painel cortina. Então, o painel é esse elemento ó, que geralmente fica centralizado na parede cortina. Tá? Ele é esse elemento digamos que horizontal aqui na parede cortina, tá? Aí tem o outro elemento, né? Lá na parede cortina a gente tem o eixo cortina. O que é o eixo cortina? É isso aqui? Não, isso aqui é o montante de parede. Esse montante ele é criado exatamente em cima do eixo, tá? O eixo serve para dividir e falar onde vai ter montante. Eu posso ter um eixo e não ter montante? Sim, mas o montante ele precisa do eixo para poder ser inserido, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui ó, com um tab também. Se você olhar aqui no canto inferior esquerdo, ó, bem no cantinho aqui inferior esquerdo, vai aparecer, quando você vai apertando o Tab, qual que é o elemento que, quando você clicar, vai selecionar. Ó, nesse caso aqui agora, está mostrando que é o montante de parede cortina. Se eu apertar Tab, parede cortina. Se eu apertar Tab, eixo de parede cortina, tá? Então, quando aparecer eixo, eu clico. E observe que agora eu, de fato, peguei esse eixo aqui da parede cortina. Eu posso, a partir do momento que eu cliquei no eixo, mudar essa largura aqui. Ó. Ele sempre vai me dar né, a distância dos eixos mais próximos e eu posso clicar aqui, por exemplo, e falar que é 1 metro. Primeiro eu tenho que desfixar, né? Está fixado, e mudar para 1 metro. Observe que todo o eixo moveu de forma a deixar essa cota, que foi a que eu mudei,
com 1 metro. E como eu tinha selecionado esse eixo, foi esse eixo que moveu, tá? Então, é importante que você saiba disso, né? Que existe o eixo, que existe o montante, que é isso aqui, que é criado em cima do eixo, e que existe o painel cortina, tá bom? Então, sabendo disso, vamos lá. Como que eu personalizo esses elementos, tá? Aqui dentro eu vou abrir um novo projeto no Revit, só para vocês verem por padrão quais são os elementos que vêm, né? Que provavelmente no seu template aí vai estar diferente e você vai poder utilizar com o seu também, tá bom? Então eu vou abrir aqui um novo projeto de arquitetura padrão do Revit. Vou acessar a vista 3D para facilitar a visualização. Vou vir em parede, tá? E ao selecionar o comando parede, não existe um comando parede cortina, tá? O comando é parede e o tipo que é parede cortina, tá bom? Então vamos lá, seleciona. Aqui, ó, tem 3 tipos, deixa eu só sair daqui rapidinho, 3 tipos de parede cortina, tá vendo? Tem essa parede cortina normal, tem a vidraçaria externa e tem a vitrine. Qual que é a diferença de uma para outra, William? Vamos desenvolver as 3 aqui, que aí fica mais nítido para entender essa diferença, ó. Vidraçaria externa e a vitrine. Pronto. Qual que é a diferença de uma para outra? É que a primeira só tem um painel. Olha só um painel cortina. É uma parede cortina composta de apenas um painel cortina, tá? Essa outra aqui é uma parede cortina composta de vários painéis cortinas, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, eu poderia até aumentar mais, né, se eu quisesse. Vários painéis e vários eixos, tá? Então, aqui, ó, vou apertar Tab até aparecer o eixo, ó. Essa é a parede, Tab, eixo. Aqui, ó, vários eixos cortina. E eu posso fazer aquela mesma personalização que eu comentei com vocês, né? Agora há pouco, tá? Aqui eu coloquei 150 porque minha unidade está em milímetro, aí colocou só milímetro. Mas vamos voltar aqui para metros, que é a unidade que eu gosto de trabalhar. E vamos colocar 150, ou melhor, 1.5, né? 1.5. E aí sim, ó, deu 1,50 m essa vidraçaria. E aí o restante, né, ficou com a cota para encaixar, né, esses dois eixos. Então aqui a gente tem apenas um painel, aqui a gente tem vários painéis e vários eixos, que eu posso tanto inserir quanto remover eles depois, e eu tenho também a parede cortina com vários painéis cortinas, eixos cortinas e montante cortina, tá? Então, essa é a única diferença entre a vitrine, né, que o Revit chama de vitrine, a vidraçaria externa e a parede cortina, tá? Mas todos esses elementos a gente chama aqui de parede cortina, tá bom? Então, o Revit só renomeia com esses outros nomes para diferenciar que cada um é um tipo diferente, beleza? Entendido isso, agora vamos lá. Eu posso transformar o que o Revit chama, uma parede cortina em uma vidraçaria externa? Posso. Como? Basta você vir selecionar a parede, né, ou vir aqui em arquitetura, na verdade. Aqui, ó, tá vendo? Sistema cortina, eixo cortina e montante. Como a gente já tem aqui o painel, basta eu vir aqui em eixo cortina, né, acionar o comando de eixo, ó, e sair criando os eixos, tá? Com a largura, com a profundidade, do jeito que eu desejar, tá bom? Então, posso desenvolver esses eixos aqui como eu quiser. Do mesmo jeito que eu também posso inserir montantes nesses eixos como eu quiser também. Basta você vir aqui em montante e, por enquanto, eu não vou preocupar aqui com o tipo de montante, tá? Eu só vou inserir para você ver, ó. Basta selecionar o eixo e só de você clicar, ele já cria um montante que está selecionado, tá? Já já eu vou mostrar para vocês como que a gente muda esses montantes e tudo mais, tá bom? Mas a gente tem aqui, ó,
todos os montantes criados. Ou seja, através de uma parede cortina, e ela continua com o nome, ó, parede cortina, só que ela está igual agora ao que o elemento, a que o Revit chama de vitrine, tá bom? Então, todos são parede cortina, o Revit que colocou outros nomes aí, só para diferenciar um tipo do outro, beleza? Entendido isso, agora vamos deixar um pouquinho mais complexo. Vou criar aqui uma nova parede cortina, lembrando que aciono o comando parede, parede cortina, seleciono aqui e vou criar, ó, totalmente em branco, totalmente zerado, sem nada. E agora, você pode, né, os parâmetros de parede são exatamente iguais ao de parede convencional, tá? Você pode aumentar o tamanho, diminuir o tamanho aqui, né, colocar conectado com um nível, por exemplo, conectado com um nível superior, e aí você já tem aí, ó, uma parede, né, do jeito igualzinho de parede convencional. Para você selecionar essa parede, o jeito mais fácil, tá? É você passando o mouse, observe que vai aparecer esse tracejado, tá? Então esse é o jeito mais fácil. Qualquer lugar da parede você selecionar, que você chegar, ela vai aparecer o tracejado e você seleciona, tá bom? Agora eu vou entrar dentro dos parâmetros dessa parede. Olha só, vou vir aqui em editar tipo, duplicar, tá? Sempre duplique essa parede e coloque aqui, por exemplo, de estudos. Vou colocar aqui só para a gente fazer alguns estudos. Essa parede, ela é exterior ou interior? Isso vai ser importante quando você começar a trabalhar com transferência de energia, né? Que a parede exterior, ela precisa ela absorve o calor de uma forma diferente da interior, tá? Então, a gente ignora isso aqui por enquanto. Automaticamente embutido também pode ignorar. Aí aqui, ó, tá vendo que ela tá painel cortina? Você coloca o tipo de painel que você deseja, tá? Pode ser um painel vazio, pode ser uma parede, tá? E todos esses painéis cortinas, né? Onde você encontra? No tipo de parede, tá? Então você tem os diversos tipos de paredes que você pode substituir ali no painel, beleza? Vamos colocar, por exemplo, sistema envidraçado, mas poderia ser qualquer outra coisa. Por exemplo, lá no meu template de alvenaria estrutural, eu coloquei um bloco, tá? Eu coloquei um bloco, né? Coloquei ele no sistema cortina e coloquei aqui como sendo o meu painel de cortina, tá bom? Condição de união. Como que eles vão se unir? Vai ser eixo vertical contínuo, borda. Eu vou mostrar já já quando a gente configurar, né, qual que é a diferença de uma união para outra, que aí vocês vão entender melhor, beleza? Layout. Qual que é o layout do eixo vertical? Nós temos 4 tipos de layout. Distância fixa, se você colocar a distância fixa, a distância que você inserir vai ser sempre onde ele vai colocar um eixo, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, distância fixa de 1,50 m. Vou dar um OK, ó. E aí ele colocou eixos de 1,50 m e 1,50 m. Quanto maior ser essa parede, mais eixos vão ter de 1,50 m a 1,50 m, tá? Vamos voltar lá em editar o tipo dessa parede. E agora vamos fazer o mesmo. Vou deixar o horizontal para depois, né? Vamos mudar, ao invés de ser distância fixa, vai ser um número fixo. Quando você muda para número fixo, esse parâmetro passa a ser um parâmetro de instância, ou seja, você vai dar um OK aqui e você já não vai modificar lá no tipo essa informação. Você vai modificar aqui, ó, o número vertical vão ser 8, por exemplo. Aí ele vai colocar 8 eixos dentro dessa parede, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E são 8 eixos dentro, tá? Você que define aqui quando você colocar esse parâmetro. E agora, nós temos aqui a parte de espaçamento máximo. Ou seja, ele vai pegar o tamanho daquela parede, vai colocar dentro daquele espaçamento, vai colocar aquela quantidade de eixos dentro daquele determinado espaçamento, tá? No máximo, aquele espaçamento. Vamos
falar, por exemplo, que eu só consigo fazer um vidro de no máximo 2 metros. Então, eu vou colocar 2, dá um OK, né? E aí ele vai colocar, por exemplo, ó, 3, né, dentro, ou melhor, na verdade, ele define o número, né, de acordo com o tamanho, tá? Se você aumentar o tamanho aqui, ele vai distribuir a quantidade de eixos necessário, lembrando que o espaçamento máximo é 2 metros. Então, se você clicar aqui em um eixo, ó, você vai ver que ele deu vários daquele mesmo tamanho, tá? Ele sempre vai fazer o tamanho vai ser igual, mas que no máximo chegue a 2 metros, beleza? Então, aqui, ó, se eu aumentar um pouquinho o tamanho, observe que o eixo vai também aumentar aqui, ó, 1,83 e por aí vai. Ele vai dividir igualmente todos os eixos dentro daquele espaço para ter no máximo 2 metros, beleza? Tendo entendido isso, agora vamos para o próximo, né, que é o contrário. Ao invés de ser espaçamento máximo, ou melhor, espaçamento mínimo. Ou seja, você vai falar aqui que o mínimo que pode ter um vidro é 0,5, por exemplo. Ou melhor, vamos colocar 1 metro. É um mínimo, tá? Aí, ó. Ele, no mínimo, colocou 1 metro. Então, vamos ver quanto que é. É 1 metro mesmo. Se eu diminuir aqui, ó, não vai ser mais 1 metro. Vai ser quanto? Ou melhor, vai ser 1,06 m, que é o mínimo possível, né, dentro daquele espaço. Aí ele vai dividindo, redistribuindo igualmente, tá? Lembrando que o espaço vai ser sempre igualmente dentro daquele espaço. E essa mesma lógica, ela é utilizada de forma horizontal, tá? Os montantes horizontais, ó, os eixos horizontais aqui, né? Isso é eixo vertical e esse é horizontal. Tem as mesmas formas, né? E você pode deixar um de um jeito e o outro do outro jeito, de acordo com a sua personalização aí que você definir, tá? Ok, prontinho, ó, defini, pronto. Vou continuar editando. Agora imagino que você já entendeu essa questão de eixo vertical e eixo horizontal, tá? Partindo para a próxima, a gente tem montantes. Deixa eu baixar aqui, ó, montante. O que é o montante? É o que fica dentro do eixo. O montante, o Revit entende o seguinte: eu posso personalizar o montante da borda superior, o montante da borda inferior e os montantes que ficam no meio. Tá? Os montantes que ficam no meio sempre vão ser os mesmos que o Revit vai entender. Então, ó, tipo interior, você define. Vamos colocar, por exemplo, um circular e no superior e no inferior, vamos colocar um quadrado, tá? Borda 1, borda 2 são as bordas de cima e borda de baixo, tá? Isso para a parte vertical. Vamos dar um OK aqui só para vocês entenderem. Olha só, tá vendo? Então, como eu falei retangular, né, quadrado, ele colocou de um lado e do outro o quadrado. E no meio ele colocou circular, mas só para os verticais, tá? Porque eu só pedi para ele colocar montante nos verticais. Agora eu quero que ele faça o mesmo para os horizontais também. Vamos selecionar a parede cortina, editar tipo e vamos colocar aqui, ó. No meio vai ser o circular e na borda os quadrados. Ok? Pronto. Olha só. Ah, isso aqui é montante quadrado. Aparentemente ele ficou torcido. Vamos ver o porquê. Eu devo ter selecionado um tipo de montante diferente. Montante quadrado 1. Ou talvez ele deve ter rotacionado, né? Vamos entrar aqui na parede cortina. Sempre que eu quero editar algum desses elementos, montante, eixo ou painel, tem que ser aqui dentro, tá? Dentro da parede cortina. Então, ó, deixa eu aumentar aqui, só para a gente ver qual elemento de fato foi utilizado. Montante quadrado 1, montante quadrado 1. Aparentemente foi o mesmo. A diferença foi o tipo de eixo aqui. Vamos colocar espaçamento mínimo também. Ok, pronto. Ainda ficou diferente, né? Não ficou quadrado.
Vamos desfixar isso aqui, dar um MA. São erros, tá? Erros acontecem em qualquer tipo de projeto. Vamos ver aqui se realmente, ó, tá vendo? Tá com um certo errinho aqui. Depois a gente muda isso, tá? Por enquanto, a gente está só entendendo como insere ali os montantes verticais e horizontais. Isso aqui, esse erro em particular, a gente já vai ver como resolver, beleza? Mas vamos aqui, ó, entender um outro conceito. Lembra que a gente pulou um detalhe lá na parede de cortina? Vamos entrar aqui nele novamente, ó. Tá vendo? Condição de união não definido. Essa condição de união é o que vai falar para o Revit quem que vai ter prioridade com relação a quem, tá? Por exemplo, a borda, é, a borda e eixo vertical são contínuos, né? Você pode fazer com que o eixo vertical sempre continue, ou seja, o horizontal não corta ele, ou, deixa eu até chegar aqui para o lado para você entender. Ó, aqui está vendo que o vertical já está sendo contínuo, o horizontal não corta ele. Mas vamos mudar. Vamos falar que o eixo horizontal que é contínuo, tá? Vou dar um aplicar, ok? E observe aqui, ó, que agora é o horizontal que está passando direto e o vertical que está sendo cortado. Tá? Isso aí é uma configuração que, dependendo do que você deseja fazer, vai ser de extrema importância. Ou, talvez, né, isso aqui pode ser indefinido, porque para você tanto faz. Aí também ele vai sempre priorizar o vertical, tá? Então, você tem essas configurações aqui, tanto de borda quanto do eixo ali do meio, tá? O eixo que fica no meio ali da edificação, né? Todos os eixos verticais ou todos os eixos horizontais, beleza? Então, entendido isso, tem os outros parâmetros que são dados de identidade que todas as famílias têm, tá? Isso aí vai depender do seu processo, você utilizar ou não, mas basicamente esses são os parâmetros que tem dentro de uma parede cortina quando o assunto é parâmetros de tipo. Agora nós vamos entrar nos parâmetros de instância, tá? O que são os parâmetros de instância? O que fica aqui na barra de propriedades, tá? Deixa eu até sair aqui um pouquinho para que vocês possam ver a barra de propriedades de fato. Ou melhor, deixa eu colocar essa barra de propriedades aqui do lado direito. Prontinho, não vai atrapalhar. O que a gente tem de instância? Aqui no eixo vertical, né, ou seja, todos esses itens, a gente pode personalizá-los, né? A justificação, se ele vai ser do início, ou seja, aqui para cá vai começar tudo certinho, e aí o final, o que sobrar, sobrou, né? Por exemplo, aqui, ó, eu aumento a parede e sobrou para qual lado? Sobrou para lado nenhum, né? Aqui, ó, tá sobrando. Então, às vezes ele dá esse aviso, tá? Que foi colocado montantes aqui para poder fechar certinho, mas são só avisos, tá? Não são erros, não. Pode ficar tranquilo. Então, aqui a gente começou daqui e aqui está sobrando. Ou você pode também falar que essa justificação é do centro, né? Que aí vai começar ali, ó. O centro vai estar ok e as beiradas que vão sobrar, né? O vidro vai ser menor. Ou pode ser também do fim. Do fim do quê? Da parede, onde você desenvolveu, né? Aqui é o final dela, então é daqui para cá e o que sobrar, sobrou aqui. Sobrar em que sentido? Sobrar em sentido daquela personalização que você fez, né? Nesse caso, a gente colocou aqui, ó, distância fixa de 1 metro, tá? Então, a distância foi fixa. Se você clicar aqui, tab, ó, você vai ver que é 1 metro e o que sobrou aqui, no caso, esse está dando 1,5 por conta desse montante, tá? Mas se você clicar nesse aqui, ó, você vai ver que a distância fixa de 1 metro. Porém, como a parede ela não tem 1 metro certinho, vai sobrar em algum canto, né? E no caso, é esse canto que você fala para onde que vai sobrar, tá bom? Nesse caso aqui foi para cá. Beleza. Então, tendo feito isso, a gente já entendeu essa parte de justificação, né, da parede. Isso funciona tanto para o eixo vertical quanto para o eixo horizontal, beleza? Justificação. Eu ainda posso mudar o ângulo. Vamos supor aqui que eu quero um ângulo de 45 graus, né? Que esses eixos verticais, junto com os montantes, fiquem a 45 graus. Aí, ó, eles já ficaram, tá? Às vezes você quer fazer um portão e ele tem esse design, né? Então,
ele já ficou aqui com 45 graus. A mesma coisa para o horizontal. Então, vamos pôr aqui também 45 graus, aplicar. E olha só, foi aplicado aqui também. Ah, William, deu um errinho na parede cortina e tal, o que que eu faço? Isso aqui depende da configuração que ela tá? Aqui no caso deu esse erro, por quê? Aqui em distância fixa eu coloquei nenhum, tá? Aqui vamos colocar de 1 metro também para ser igual. Ok? Pronto. Aí agora, ó, já está igual. Basta você diminuir a parede e aumentar ela de novo, que aí ela já altera, né, com aquelas configurações pré-definidas, tá? Ambas estão com 45 graus. Às vezes, você pode vir aqui em editar tipo, ou melhor, na parede, editar tipo, tirar, né? Ou seja, eu não quero nenhum e eu não quero nenhum aqui também. Ok. Vou dar um ok e ela não alterar. Por que que não altera? Vamos dar um CS de criar um similar e na hora que você cria um similar, olha só que ela já não vem com nenhum montante interior nem exterior, tá? Ela não altera assim de forma automática sempre aqueles elementos que estão criados. Mas a partir do momento que você alterou, se você desenvolver novamente, aí ela já sofre essa alteração, tá? Então, é só um adendo aí que às vezes você pode entender que, não está alterando, mas na verdade ele alterou, só que não modificou aqui na que já estava, tá? Aí você precisa realmente deletar ela e desenvolver novamente, tá? É um errinho aí, uma dica. E agora a gente tem o último parâmetro, que é o parâmetro de deslocamento, né? Geralmente vem zerado aqui para você. E o que que você vai fazer? Bom, vamos inserir aqui na arquitetura um eixo cortina. Pronto, inserir esse eixo. Agora eu vou falar que eu quero um deslocamento do eixo, desse eixo cortina, né, a partir de onde ele foi criado, tá? Então vamos supor aqui, ó, pegar minha parede cortina, lembrando que sempre que eu for mudar a parede cortina, tem que selecionar a parede cortina, tá? Não é o eixo, não é um montante, não é o painel, beleza? Então vamos lá, parede cortina, vou colocar um deslocamento aqui de 10, por exemplo, ó, deslocamento do eixo horizontal de 10. Olha só. Cadê? Na verdade é o vertical, né? Que foi o que eu desenvolvi. Vamos colocar de 10, aplicar. Linhas do eixo, cortina manualmente colocadas estão na aresta da parede ou fora. No caso, é porque eu coloquei 10, e vamos colocar aqui ponto 10, que é 10 centímetros só, mais fácil, né? Porque 10 metros ele foi maior do que a parede. Então, ponto 10, observe, ó, que eu não sei se ficou nítido para vocês, né, mas esse eixo ele sofreu essa alteração, né, de 10 centímetros de deslocamento, tá? Vou voltar aqui, por exemplo, colocar 1 metro. Ó, ele está aqui, como eu coloquei 1 metro de deslocamento, ele mudou, tá? Se tivesse mais eixos aqui também, daria para ver melhor, quer ver, ó? E aí, no caso, né, todos os eixos sofrem esse deslocamento, tá? Vamos vir aqui, eixo cortina, ó, colocar vários aqui, pronto. Agora eu vou falar que eu quero o deslocamento do eixo de 0, porque já estava 1, coloco 0, aplico e pronto, ó. Ele colocou zerado, né? E deslocou todos os eixos que estavam desenvolvidos nessa parede, tá? Então, é para isso que serve esse deslocamento. Às vezes você quer mover um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, sem necessariamente mudar a parede, tá? Só deslocar o eixo. Então, para isso que serve esse deslocamento, tanto horizontal quanto vertical, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como utilizar, né, alguns que já estão criados, né, algumas paredes cortinas, painéis cortinas que já estão criados. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, esses da FDE, né, olha só, eles já estão criados aqui, usando esse mesmo conhecimento que vocês acabaram de receber aqui. Ó. Então, o que eu preciso entender? Que eu tenho a parede cortina, se eu vim aqui em editar tipo, eu tenho as propriedades que ela foi desenvolvida. Ó.
borda e eixo vertical contínuo, a distância fixa é de 1,80. Se eu mudar aqui, né, vai ter aqui, ó, aqui é 1,80 entre um e outro, né, vai diminuir. Como que eu faço, então, para aumentar, por exemplo, o peitoril disso aqui? Lembrando que a gente tem esse elemento, que é um painel, que ele foi substituído por uma janela, tá? Então, a gente tem uma janela no lugar do painel, mas continua tendo um eixo aqui e um eixo aqui, né? Então, se eu quero aumentar o peitoril, eu posiciono o mouse aqui, aperto Tab, Tab, até aparecer, né, o eixo horizontal, ó, eixo, e aqui, tá vendo a cota temporária dele? Eu coloco, por exemplo, o peitoril de 1,2. Aí, ó, já ajustou automático, tá? Poderia fazer diferente também, poderia selecionar esse aqui, ó. Seleciono esse eixo, essa parede eu quero que seja maior, por exemplo, 2 metros, tem que desfixar, né? 2, aplico, pronto, ó, já mudou 2 metros essa e diminuiu essa aqui, tá? E assim você vai personalizando do jeito que você quiser, tá? Aqui também é eixo, ó, que foi aumentado aqui 1,20, esse aqui não. Ah, William, eu não quero que isso aqui seja uma janela. Então você vem aqui e muda essa janela, né? Eu quero que seja outra. Então, muda o tipo de janela também, tá? Lembrando que isso é um painel cortina que foi substituído por uma janela, tá? Essa aqui, no caso, nem cabe aqui, né? Teria que fazer algumas alterações, mas é um painel cortina. E aí eu posso também mudar por um, por exemplo, vazio, que é isso aqui, ó. Não vai corresponder a nada, vai ser uma parte vazia no meu projeto, né? Às vezes isso aqui vai ter em secretaria, em alguma coisa do gênero, tá? Aqui um outro tipo também, deixa eu ver se eu encontro. Aí, ó, tem janelas com grades também, tá? Tudo isso você consegue personalizar do jeito que você quiser. Eu, inclusive, consigo pegar um elemento de parede cortina, né? Vamos pegar aqui esse, ó. Vamos supor, eu quero aplicar uma porta, tá? O que que eu faço aqui? Você pode tanto aplicar uma porta que já é de parede cortina, tá? Caso você tenha, mas o mais comum é que a gente tem outro tipo de porta, né? E o Revit, ele não aceita que você coloque porta normal, comum, de parede comum, em parede cortina. Então, para isso, a gente tem uma dica, que é você selecionar, né, o painel cortina, desfixar ele e trocar por uma parede convencional. Vamos colocar essa parede aqui, tá? E agora, se eu quiser inserir uma porta nessa parede convencional, eu consigo, ó, inserir essa porta. Ah, William, mas não ficou no tamanho correto. Você pode personalizar o tamanho da porta, tá? Para o tamanho que ela é corretamente ali, ó. E ajustar, né? Ou deixar o vazio apenas da porta, tá? Mas que isso não seja um empecilho. Ah, não tem uma porta para parede cortina específica. Então, coloca uma parede convencional, substituir no lugar dela lá a porta para a parede convencional e pronto, já está feito. Coloco um outro eixo cortina aqui, por exemplo, ó, arquitetura, eixo cortina, colocar ele aqui, e aqui, onde era a parede convencional, deixa eu colocar até cores consistentes, ó. Isso aqui é vidro, parede convencional, né? Eu seleciono essa aqui e volto para ela ser vidro novamente. Pronto, tá vendo? Então eu coloquei uma parede, uma porta convencional em uma parede cortina, simplesmente trocando, né, o elemento ali do painel cortina por uma parede comum, beleza? Essa é uma técnica aí que vocês podem utilizar também. Então, assim, tem muita coisa que eu não falei, que dá para falar em outro vídeo, mas para esse vídeo não ficar muito extenso, eu passei uma visão geral de tudo que você precisa saber para, de fato, começar a atuar e faturar 5 dígitos com esse tipo de parede, tá? Se ficou qualquer dúvida, eu terei o maior prazer de fazer um outro vídeo explicando com mais detalhes algum elemento específico, mas deixa aqui no comentário para eu realmente saber que isso foi útil para você ou que se ainda restou alguma dúvida, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo que vai ser amanhã.